Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz que excede todo entendimento encontre o seu coração nesta manhã. Sei que você não chega a este momento de forma vazia. Você traz consigo o peso da noite que passou, as preocupações com o Deakusei Nisha, as cicatrizes de batalhas que só você e Deus conhecem. Talvez o seu primeiro pensamento ao abrir os olhos não tenha sido de gratidão, mas de cansaço. Talvez a primeira sensação não tenha sido de esperança, mas de uma ansiedade persistente que aperta o peito. Quero que saiba que você não está só. Aqui, neste lugar, neste momento sagrado que separamos, você é visto, você é compreendido e, acima de tudo, você é amado. Respire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Este é o sopro da vida, um presente renovado, uma declaração silenciosa do Criador de que a sua misericórdia se renovou sobre você nesta manhã. Deixe que o barulho do mundo lá fora se cale por um instante. Deixe que as vozes da dúvida, do medo e da acusação se tornem apenas um murmúrio distante. Agora o que importa é a sua presença e a presença dele, o Deus que se inclina para ouvir o sussurro do seu coração. Convido você a entrar neste santuário de paz, não um lugar feito de pedras, mas um espaço sagrado criado pela nossa fé conjunta e pela presença inegável do Espírito Santo. Aqui, as suas fragilidades não são motivo de vergonha, mas um convite para a graça de Deus. Aqui, as suas lágrimas são colhidas e a sua dor é levada a sério. Permita que a atmosfera deste momento envolva você como um abraço, trazendo calma à sua alma e alinhando o seu espírito com o céu. Este é o seu momento com o Pai. Nesta jornada de oração, seremos guiados por uma verdade profunda, um espelho da alma humana encontrado no Salmo 53. À primeira vista, pode parecer um salmo duro, pois ele começa com uma declaração forte. Diz o insensato no seu coração: Deus não existe, antes que o seu coração se apresse em julgar ou em se distanciar dessa figura do insensato, do tolo. Eu o convido a olhar com mais profundidade. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós não vivemos como se esta frase fosse a nossa verdade? Não com os nossos lábios, talvez. Com os lábios, cantamos louvores, proferimos orações, mas e no coração? E nas nossas ações, quando a ansiedade nos domina e agimos como se o resultado de tudo dependesse unicamente da nossa força e da nossa capacidade de controlar o incontrolável? Não estamos na prática dizendo em nosso coração: Deus não está aqui, estou por conta própria? Quando nos entregamos a um ciclo de trabalho exaustivo, buscando segurança e valor em nossas conquistas, esquecendo de buscar o reino em primeiro lugar, não estamos vivendo como se ele não existisse? Quando o sofrimento se torna tão grande que o silêncio de Deus parece uma ausência definitiva e a nossa esperança vacila, não é o nosso coração ferido que sussurra essa mesma e terrível mentira: Deus não existe? A insensatez que o salmista descreve não é, primeiramente, um problema de intelecto, mas uma condição do coração. É a loucura de tentar construir uma vida, de buscar um sentido, de encontrar a paz, ignorando a fonte de toda a vida, todo o sentido e de toda a paz. É a corrupção da nossa natureza que nos puxa para a autossuficiência, para longe da dependência filial que nos cura e nos liberta. Portanto, ao adentrarmos neste salmo, não o fazemos para apontar o dedo para o mundo, mas para permitir que o Espírito Santo examine as profundezas do nosso próprio coração, para que ele possa nos curar dessa insensatez que sutilmente tenta se alojar em nós a cada novo dia. Pai amado, Deus de toda a criação, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã, reconhecendo a verdade destas palavras. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pelas vezes em que nosso coração agiu como Udo. Perdoa a nossa autossuficiência, a nossa ansiedade, que nega o Teu cuidado, a nossa busca por validação em fontes que não sejam o Teu amor. Nós confessamos que sem Ti, nós nos corrompemos em nossos caminhos, nos tornamos abomináveis em nossas justiças próprias. Reconhecemos, Pai, que a nossa natureza, deixada por si só, se desvia. Mas é neste exato ponto de reconhecimento que a Tua gloriosa graça nos encontra. Pois o Salmo não termina na descrição da nossa tolice. Ele nos eleva, mudando a perspectiva da terra para o céu. Do céu, Deus olha para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Que verdade maravilhosa, que consolo para nossa alma, enquanto estamos aqui, perdidos em nossas próprias veredas, tentando navegar a vida com os nossos mapas rasgados. Tu, o Deus Altíssimo, o soberano do universo, te inclinas. Tu olhas, tu procuras, não como um juiz procurando uma falha para condenar,
mas como um pai amoroso procurando pelo filho que se perdeu. Teus olhos nos buscam em meio à multidão de nossas preocupações. Teu coração anseia por encontrar em nós um vislumbre de entendimento, um sopro de busca. Senhor, que a nossa oração nesta manhã seja a resposta a essa busca divina. Sim, Pai, aqui estamos. Somos nós. Nós queremos te entender. Nós queremos te buscar, mesmo que a nossa busca seja fraca. Mesmo que o nosso entendimento seja limitado, nós nos voltamos para ti. Somos o povo que tu procuras. Encontra-nos, Senhor. Encontra-nos em nosso cansaço, em nossa confusão, em nossa dor. Que o teu olhar celestial penetre as nuvens de nossas dúvidas e nos assegure de que não estamos sós. Tu és o Deus que busca o perdido, assim como o pastor que deixa as 99 ovelhas para encontrar aquela que se desviou. Nós somos essa ovelha, Pai, e nós clamamos pelo teu cajado, pela tua presença que nos guia de volta para casa. O salmista continua, revelando o resultado dessa busca divina. Todos se desviaram, juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Esta não é uma sentença de desesperança, mas o diagnóstico preciso que abre a porta para a única cura verdadeira. É o nivelamento divino que nos une a todos. Não há um justo sequer, nenhum. Nesta verdade, encontramos a libertação do fardo do perfeccionismo e da comparação. Diante de ti, ó Deus, o mais forte e o mais fraco, o mais sábio e o mais simples. Todos estamos na mesma condição, carentes da tua glória, dependentes da tua graça. Como o apóstolo Paulo ecoaria séculos depois, inspirado por este mesmo salmo: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E é maravilhoso, Pai, que a nossa união não se encontre em nossa capacidade, mas em nossa necessidade comum. Isso nos torna uma família, uma comunidade de necessitados, que encontraram em Ti o socorro. Não há espaço para arrogância no pé da cruz. Não há mérito próprio que possamos apresentar. Tudo o que temos a oferecer é o nosso coração quebrantado, as nossas mãos vazias, e é exatamente isso que Tu desejas. Tu não desprezas um coração quebrantado e contrito. É nesta terra da humildade que a semente da tua redenção floresce. Obrigado, Senhor, por nos libertar da mentira de que precisamos ser bons o suficiente para nos aproximarmos de ti. Nós nos aproximamos porque tu és bom, e a tua misericórdia dura para sempre. Nós nos aproximamos não baseados em quem somos, mas em quem tu és. E tu és o Deus que justifica o ímpio pela fé, o Deus que chama à existência as coisas que não existem, o Deus que transforma a nossa corrupção em testemunho da tua glória redentora. Aceita-nos como estamos, Pai, e transforma-nos à imagem do teu Filho, Jesus. E então, Senhor, o teu Espírito nos adverte sobre as consequências de uma vida que insiste na prática da iniquidade, daqueles que devoram o meu povo como quem come pão e não invocam a Deus. Quantas vezes sentimos as forças deste mundo tentando nos devorar, a pressão para nos conformarmos, a injustiça que nos oprime, os sistemas que nos tratam como meros números, como pão a ser consumido, e quantas vezes nós mesmos, em nossa insensatez, participamos desses sistemas, devorando nosso próprio tempo, a nossa própria paz, a nossa própria alma por não te invocar, por não colocar em ti a nossa confiança. O Salmo nos mostra o destino final dessa construção humana sem Deus. Ali, eles tremerão de pavor, onde não havia motivo para pavor. A vida construída sobre a areia da autossuficiência, da ganância e do poder humano pode parecer sólida por um tempo, mas o seu fim é o colapso, o pavor, o medo inexplicável, que assola o coração que não tem em ti a sua âncora. Mas para o teu povo, para aqueles que te invocam, a promessa é outra. Pois Deus espalhou os ossos daquele que te sitiava. Tu os confundiste porque Deus os rejeitou. Senhor, nós cremos nesta promessa. Nós declaramos nesta manhã que todo cerco do inimigo contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra a nossa mente está quebrado. Os ossos das estruturas de medo, de ansiedade, de opressão e de mentira que nos sitiavam são espalhados. Pelo poder do teu sopro, tu és o nosso libertador. Tu és a nossa fortaleza. Em ti não há pavor, mas segurança. Em ti não há confusão, mas clareza. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em ti para destruir fortalezas. E hoje, nós tomamos posse dessa autoridade espiritual. Rejeitamos o medo que o mundo nos oferece e abraçamos a paz que só tu podes dar. A paz que guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. As muralhas da ansiedade tremem e caem. Agora em nome de Jesus, porque tu, ó Deus, és a nossa rocha e a nossa salvação.
Este clamor por livramento, por justiça, por redenção, culmina no último e mais esperançoso verso do Salmo: se de Sião viesse a salvação de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então Jacó exultará e Israel se alegrará. O que era um anseio distante para o salmista, para nós, nesta manhã, é uma realidade presente e poderosa. A salvação não é mais um se vindo de um Sião terreno, mas uma certeza que já veio na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a salvação de Israel. Ele é a salvação para todos os povos. Ele é o cumprimento de toda a esperança. A restauração da nossa sorte não é apenas uma promessa futura, mas uma obra que começou no momento em que entregamos a nossa vida a Ele. Hoje, nesta manhã, Deus está restaurando a nossa sorte. Ele está transformando o nosso pranto em dança, a nossa tristeza em alegria. A alegria de Jacó, a exultação de Israel, não são mais ecos de um tempo antigo, mas a herança que nos pertence agora. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, Pai, nós recebemos essa alegria, nós recebemos essa exultação. Não uma felicidade baseada em circunstâncias, mas a alegria profunda e inabalável da salvação. A alegria de saber que somos procurados, encontrados, perdoados, justificados, libertos e restaurados por Ti. A alegria de saber que o véu se rasgou e que podemos entrar na Tua presença a qualquer momento. Esta é a nossa força para o dia de hoje. A alegria do Senhor é a nossa força. Deixamos para trás o lamento do insensato e abraçamos o cântico dos redimidos. Deixamos para trás a escuridão da ausência percebida e entramos na luz maravilhosa da Tua presença manifesta. Obrigado, Jesus, por seres a nossa Sião, a nossa salvação, a nossa restauração e a nossa alegria eterna. Se esta palavra de esperança e restauração tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Deus falando com você nesta manhã, eu gostaria de lhe fazer um convite gentil. Este momento que compartilhamos é parte de uma jornada contínua de fé e comunidade. Se você deseja continuar recebendo estas orações e meditações que buscam aprofundar a nossa conexão com o Pai, convido você a se inscrever aqui no nosso canal ou a fazer isso. Você não apenas será notificado de novos momentos como este, mas também se juntará a uma família de corações que buscam a Deus juntos. Deixe também a sua curtida, o seu amei, pois esse simples gesto ajuda esta mensagem de fé a alcançar outras almas que podem estar feridas e precisando desesperadamente ouvir que não estão sozinhas, que Deus as procura com amor. E, se ao ouvir esta oração, o Espírito Santo trouxe à sua mente o rosto de alguém, um amigo, um familiar, alguém que está passando por lutas e talvez vivendo como se Deus não existisse, compartilhe esta oração com essa pessoa. Seja um instrumento da busca de Deus na vida de alguém hoje, seja o portador de uma notícia de esperança. Você pode ser a resposta à oração de alguém. E agora, com o coração acalmado pela certeza da salvação e a alma fortalecida pela alegria que vem do alto, nós nos preparamos para o próximo passo da nossa jornada matinal. Reconhecemos a nossa insensatez e a grandiosidade do Deus que nos busca, contemplamos a sua obra redentora, que nos tira do pavor e nos coloca em segurança, mas o nosso relacionamento com Ele nos chama para ir além do entendimento e da gratidão. Ele nos convida a uma entrega mais profunda, a uma confiança mais radical. Não basta apenas sabermos que Ele é o Senhor, é preciso que Ele reine de fato sobre cada área do nosso ser. E assim, com o espírito preparado e a esperança renovada, vamos fazer a transição. Vamos nos mover do reconhecimento da sua soberania para a entrega do nosso coração. Na segunda parte desta nossa conversa com o Pai, vamos nos aprofundar na arte de render nossas vontades, nossos medos, nossos planos e nosso futuro em suas mãos soberanas e amorosas. Respire fundo, aquiete ainda mais a sua alma, pois o Pai nos espera pacientemente, de braços abertos, pronto para receber a oferta viva do nosso coração, meu irmão, minha irmã. Aqui estamos, neste espaço sagrado entre o reconhecimento e, na primeira parte da nossa jornada, a luz de Deus iluminou a verdade sobre a nossa condição, a nossa tendência de viver como se Ele não existisse. A insensatez que o Salmo 53 nos revela. Vimos o Deus que se inclina dos céus e nos procura, e celebramos a salvação que já nos foi dada em Cristo Jesus. Mas agora, o Pai nos convida a dar um passo além. Ele nos chama para fora da teoria e para dentro da prática da rendição. Entregar o coração não é uma poesia, é uma decisão. É o momento mais vulnerável e, ao mesmo tempo, o mais poderoso da nossa caminhada com Deus. É o momento em que paramos de lutar, paramos de nos esconder atrás de nossas folhas de figueira, de nossas justificativas e de nossas máscaras de espiritualidade. É aqui, na nudez da nossa alma diante do Criador,
que a verdadeira transformação comece. Portanto, eu o convido a respirar fundo mais uma vez. Não tenha medo deste momento. Não tenha medo do que Deus pode encontrar em você. Pois Ele já sabe, Ele não está esperando a perfeição, Ele está esperando a sua permissão. A sua permissão para entrar, para limpar, para curar e para reinar. Este é o convite para rasgar o coração, e não apenas as vestes. Como nos ensina o profeta Joel, é um chamado para uma sinceridade brutal e libertadora diante daquele que nos amou primeiro. Vamos juntos, em espírito, nos ajoelhar diante do trono da graça, não com medo do julgamento, mas com a confiança de que encontraremos misericórdia e graça para nos ajudar em nossa necessidade. Pai Santo, Deus de infinita misericórdia, nós nos aproximamos de Ti agora com o coração aberto. Nós confessamos, Senhor, que a insensatez descrita no Salmo habita em nós mais do que gostaríamos de admitir. Perdoa-nos, Pai, pela nossa insensatez prática. Perdoa-nos por cada vez que consultamos primeiro os nossos medos, antes de consultar a Tua palavra. Perdoa-nos por cada vez que a nossa ansiedade sobre o futuro falou mais alto do que as Tuas promessas de cuidado. Perdoa-nos por confiarmos na segurança instável do nosso dinheiro, do nosso emprego, das nossas próprias habilidades, agindo como se Tu não fosses o nosso provedor, o nosso Jeová Jira. Confessamos a loucura de buscar a nossa identidade em nossos sucessos, em nossos títulos, na aprovação de outras pessoas, quando a nossa verdadeira identidade está segura e selada em sermos Teus filhos amados. Perdoa-nos por tentarmos controlar as pessoas e as circunstâncias ao nosso redor. Uma tentativa fútil de sermos Deus em nossas próprias vidas. Perdoa-nos por planejarmos os nossos dias, as nossas semanas e os nossos anos sem Te dizer: Senhor, seja feita a Tua vontade e não a minha. Cada um desses atos, Pai, é uma declaração silenciosa do nosso coração tolo que diz: eu posso fazer isso sozinho? Deus não é necessário aqui. Que grande engano, que caminho de exaustão e dor. Nós renunciamos a essa insensatez. Agora, nós confessamos que sem Ti, nada podemos fazer. Nós declaramos que Tu és o Senhor sobre as nossas finanças, sobre a nossa carreira, sobre os nossos relacionamentos, sobre a nossa saúde e sobre o nosso futuro. Sonda-nos, ó Deus, como clama o Teu servo Davi, e conhece o nosso coração. Prova-nos e conhece os nossos pensamentos. Vê se há em nós algum caminho mau, algum resquício dessa insensatez, e guia-nos pelo caminho eterno. Senhor, a Tua palavra nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Apegados a essa promessa, nós abrimos as câmaras secretas da nossa alma. Trazemos à Tua luz o orgulho que nos impede de pedir perdão, a soberba que nos faz sentir melhores do que os outros. Entregamos a Ti a inveja que corrói a nossa alegria quando vemos a bênção na vida de um irmão. Confessamos a amargura e a falta de perdão que mantemos trancadas, venenos que tomamos esperando que o outro morra. Colocamos diante do Teu altar a nossa incredulidade e as dúvidas que alimentamos sobre a Tua bondade e o Teu poder. Confessamos os pensamentos impuros, a cobiça, a luxúria que travamos em nossa mente. Entregamos a Ti cada palavra mentirosa, cada omissão, cada verdade distorcida que usamos para nos proteger ou para levar vantagem. Confessamos a nossa apatia espiritual, a nossa preguiça em Te buscar, a nossa preferência pelo entretenimento vazio em vez da comunhão Contigo. Pai, a lista é longa, e o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Somente Tu, Senhor, que esquadrinhas o coração e perscrutas a mente. Nós não escondemos mais nada. Lançamos tudo aos pés da cruz de Cristo, o lugar onde a nossa vergonha encontra o perdão, onde a nossa culpa é lavada pelo sangue do Cordeiro. Cria em nós, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de nós um espírito inabalável. Não nos lances fora da Tua presença, nem retires de nós o Teu Santo Espírito. Restitui-nos a alegria da Tua salvação e sustenta-nos com o espírito voluntário. Nós queremos ser limpos, Pai. Purifica-nos com hisopo e ficaremos puros. Louva-nos e ficaremos mais brancos do que a neve. E junto com os nossos pecados, Pai, nós entregamos os nossos medos. Deus, como os medos nos paralisam, como eles nos atormentam e nos empurram de volta para a insensatez de tentar controlar tudo. Nós Te entregamos o medo do amanhã, a ansiedade sobre o que ainda não aconteceu. Nós o colocamos em Teu altar. Entregamos o medo da escassez, o medo de que não haverá o suficiente, de que faltará o pão, o recurso, a oportunidade. Lançamos esse medo sobre Ti, pois Tu és o nosso pastor,
e nada nos faltará. Entregamos o medo da doença, o pavor de um diagnóstico, o medo da dor e da fragilidade do nosso corpo. Colocamos a nossa vida em tuas mãos, pois tu és o Senhor, que nos sara, o nosso Rafael. Entregamos o medo da solidão, o medo de sermos abandonados e esquecidos, de terminarmos a vida sozinhos. Nós nos agarramos à tua promessa de que nunca nos deixarás, nem nos abandonarás. Entregamos o medo do fracasso, o medo de não sermos bons o suficiente, de decepcionarmos a nós mesmos e aos outros. Encontramos o nosso valor não em nosso desempenho, mas em teu amor incondicional. Entregamos até mesmo o medo da morte, o último inimigo, pois Cristo já o venceu. Nós recebemos o teu Espírito, que não é de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Expulsa de nós todo o medo, Senhor. Que o teu perfeito amor lance fora todo o medo do nosso coração nesta manhã. Substitui cada pensamento ansioso por uma declaração da tua palavra. Substitui cada imagem de desastre por uma visão da tua fidelidade. Nós escolhemos a fé em vez do medo. Nós escolhemos confiar em ti. E agora, Pai, o nosso coração se transforma em um clamor por misericórdia. Tem misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-nos completamente da nossa iniquidade e purifica-nos do nosso pecado. Nós não merecemos, mas clamamos pela tua graça. Nós não temos direito, mas nos apoiamos no sacrifício de Jesus. Misericórdia, Pai, para as falhas passadas, para as nossas fraquezas presentes e para as tentações futuras, nós clamamos por misericórdia e clamamos por cura. Cura, Senhor, as feridas profundas da nossa alma que nos levam a pecar. Cura as memórias de rejeição que nos fazem buscar aprovação desesperadamente. Cura os traumas de abuso que nos fazem construir muralhas ao redor do nosso coração. Cura as dores do abandono que nos fazem duvidar do teu amor. Toca com teu bálsamo curador cada área quebrada, cada fragmento da nossa história que ainda dói. Que a tua presença amorosa reescreva as nossas memórias dolorosas com a verdade do teu cuidado e da tua soberania. E clamamos por libertação. Liberta-nos, Senhor. Como o teu filho proclamou na sinagoga, ele veio para proclamar libertação aos cativos. Pai, em nome de Jesus, quebra todas as cadeias que nos prendem. Liberta-nos do vício que nos humilha e destrói. Liberta-nos dos padrões de pensamento negativos e mentirosos que o inimigo plantou em nossa mente. Liberta-nos de relacionamentos tóxicos que sufocam a nossa identidade em ti. Liberta-nos de toda opressão espiritual, de toda influência maligna que tenta nos afastar do teu propósito. Nós nos submetemos a ti, ó Deus, e resistimos ao diabo, e ele fugirá de nós. Declaramos que somos livres em Cristo Jesus, pois se o Filho nos liberta, verdadeiramente somos livres. Que essa liberdade não seja apenas uma teoria, mas uma experiência real e palpável em nossa vida, a partir de hoje. Enquanto o seu coração está assim, derramado e sincero diante de Deus, quero que saiba que você não está clamando sozinho. A beleza do corpo de Cristo é que carregamos as cargas uns dos outros. Aqui neste espaço, somos uma família unida pelo mesmo Espírito. Eu quero orar por você especificamente. Quero apresentar a sua causa diante do Pai junto com você. Se você se sentir à vontade, eu o encorajo a ir até a seção de comentários e deixar o seu pedido de oração. Não precisa ser um texto longo ou dar detalhes que o deixem desconfortável. Pode ser apenas uma palavra-chave que represente o seu clamor: cura, libertação, família, finanças, paz. Ao escrever, você estará materializando a sua entrega. E enquanto estiver lá, faça algo poderoso. Leia o pedido de um irmão ou irmã e tire um momento para orar por ele também. Vamos criar uma corrente de intercessão uns pelos outros. E peço que permaneça conosco, não saia agora. A obra mais profunda de Deus muitas vezes acontece quando nos aquietamos após o clamor. Permaneça até o final, pois a resposta de Deus está a caminho. E você não vai querer perder o momento em que a sua presença começar a nos preencher e restaurar. E agora, meu irmão, minha irmã, após este derramar, após esta entrega total, após este esvaziamento sincero de tudo aquilo que nos pesa e nos afasta de Deus, sinta o que acontece. O silêncio que se segue não é um silêncio de vazio, não é um vácuo, é um silêncio de santa expectativa. Nós fizemos a nossa parte. Nós abrimos as portas, limpamos a casa, preparamos o altar, o nosso clamor por misericórdia, cura e libertação subiu aos céus como um incenso suave. E a palavra de Deus nos garante que nenhuma oração sincera feita com fé é ignorada.
A resposta do céu já foi liberada. O coração do Pai já se moveu em nossa direção. Prepare o seu espírito, pois agora entramos na fase mais doce da nossa comunhão. A obra de Deus em nós nesta manhã está longe de terminar. Na verdade, ela está apenas começando. Tendo nos esvaziado, agora seremos preenchidos. Tendo confessado, agora seremos afirmados. Tendo clamado, agora seremos consolados. Na terceira e última parte da nossa oração, vamos, de forma intencional, nos abrir para receber o toque restaurador da presença de Deus. Vamos nos posicionar para sentir o seu Espírito Santo, começando a reconstruir, a curar as feridas e a derramar óleo de alegria onde havia cinzas. A cura está fluindo, a paz está sendo derramada. O Pai está prestes a preencher com sua glória, com seu amor e com sua força, cada área que acabamos de lhe entregar em rendição. Respire fundo e prepare-se para receber. Meu amado irmão, minha amada irmã, permaneça exatamente onde você está, em espírito. Após o esvaziamento aposoclamer, chegamos ao momento sagrado do recebimento. O seu coração, agora aberto e sincero, tornou-se o lugar perfeito para a manifestação da graça de Deus. Respire fundo e sinta a mudança na atmosfera espiritual. A tensão do clamor dá lugar a uma quietude profunda. A agitação da confissão é substituída por uma paz que começa a se assentar suavemente sobre você, como um manto protetor. Este é o momento que o salmista anelava quando dizia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É nesse silêncio que ele fala mais alto. É nesta quietude que a sua obra é mais profunda. Não tente analisar, não tente entender com a sua mente. Apenas abra as mãos do seu espírito e prepare-se para ser preenchido. O Pai ouviu, o Filho intercedeu. E agora, o Espírito Santo, o nosso Consolador prometido, está aqui. Ele está aqui com você, tão perto quanto o ar que você respira. Ele não é uma força distante ou uma energia impessoal, ele é uma pessoa divina. E ele veio ao seu encontro nesta manhã com um propósito específico: restaurar, curar e renovar. Permita que a presença dele o envolva. Deixe que a paz que excede todo o entendimento, a paz que o mundo não pode dar nem tirar, comece a guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Este é o seu momento de refrigério. Este é o seu manancial em meio ao deserto. Beba profundamente desta fonte de vida, sinta agora, com a sensibilidade do seu espírito, o toque gentil do Consolador. Ele conhece cada ferida que você nos apresentou, cada dor que você entregou, e ele começa a sua obra de dentro para fora. Sinta o seu toque suave sobre a ferida da rejeição, aquela dor antiga que sussurra que você não é bom o suficiente. O Espírito de Deus está agora aplicando o bálsamo da aceitação divina, selando em seu coração a verdade de que você foi escolhido, amado e aceito no amado, antes mesmo da fundação do mundo. Você pertence a Ele. Sinta o toque dele sobre a cicatriz da traição, aquela que o fez construir muralhas e desconfiar do amor. O Espírito Santo está derramando o óleo do perdão e da confiança, ensinando o seu coração a se proteger nele e a se abrir novamente para a beleza da comunhão. Sinta o seu toque sobre o vazio deixado pela perda, a saudade que aperta o pétalo. Ele não apaga a memória, mas ele a envolve em consolo, prometendo que a alegria vem pela manhã e que ele é o Deus que enxugará de seus olhos toda lágrima. Para cada palavra dura que você ouviu, ele sussurra uma promessa de sua palavra. Para cada porta fechada que o feriu, ele lembra que ele é a porta aberta que ninguém pode fechar. Para cada sentimento de abandono, ele afirma com poder: nunca te deixarei, nem te desampararei. Deixe-o trabalhar. Não resista à sua cura. Entregue-se a este cuidado divino, a este amor terapêutico que vai até a raiz da sua dor, para trazer vida nova. Ele é o médico dos médicos e o consultório dele está aberto para você agora mesmo. O Espírito do Senhor Deus está sobre você neste momento, meu irmão, minha irmã. Assim como profetizou Isaías, ele veio para cumprir sua missão em sua vida. Ele veio para proclamar boas novas aos quebrantados. A boa nova é que a sua quebra não é o seu fim. É o começo da manifestação do poder de Deus em você. Ele veio para curar os de coração ferido. Cada pedaço do seu coração que foi estilhaçado pelas decepções da vida está sendo recolhido e colado pelo amor divino. Ele está lhe dando um coração novo, um coração de carne no lugar do coração de pedra. Ele veio para proclamar liberdade aos cativos, e nós já recebemos essa liberdade. Agora, ele está abrindo as portas da sua mente, libertando-o das prisões mentais de pessimismo e derrota.
e olhe o que mais ele faz. A promessa de Isaías 61 se cumpre sobre você. Hoje, ele está lhe dando uma coroa em vez de cinzas. Pegue as cinzas de seus fracassos, de seus arrependimentos, de seus sonhos mortos, e veja-as sendo transformadas em uma coroa de honra, a coroa da justiça que Cristo conquistou para você. Ele está lhe dando óleo de alegria em vez de pranto. Sinta a tristeza profunda sendo substituída por uma alegria que não depende das circunstâncias. A alegria da salvação, a alegria da sua presença. E Ele está lhe dando vestes de louvor em vez de um espírito angustiado. Desfaça-se do manto pesado da angústia, da depressão, da ansiedade, e vista-se com um novo manto, um manto de louvor. Pois você é um testemunho vivo da bondade e do poder restaurador de Deus. Você será chamado carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Essa é a sua nova identidade. Receba menos a. Aproprie-se dela, viva a partir dela. E para a sua alma cansada, para o seu corpo exausto, para o seu espírito sobrecarregado, a promessa do Senhor é clara e poderosa. Ele dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Talvez você tenha chegado a esta oração sentindo-se no seu limite, sem forças para dar mais um passo. Ouça a voz do seu Pai Celestial. Ele não o repreende por seu cansaço. Ele o convida para a sua. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustão caem. Mas você, que espera no Senhor, você que colocou a sua expectativa nele nesta manhã, renovará as suas forças. Sinta, agora mesmo, uma nova força subindo em seu interior. Uma força sobrenatural que não vem de uma boa noite de sono ou de uma xícara de café, mas que flui diretamente do trono da graça. Você subirá com asas como águias. Você se elevará acima das circunstâncias que tentavam mantê-lo no chão. Você correrá e não se cansará. Você andará e não se fatigará. Jesus está ao seu lado dizendo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entregue a Ele o fardo pesado da preocupação, da responsabilidade excessiva, do medo. Entregue-o agora e receba o jugo suave do propósito dele para a sua vida. O fardo leve de caminhar em obediência e confiança. Sinta o peso saindo de seus ombros. Sinta a leveza do descanso que só Ele pode dar. A sua alma está sendo refrigerada. Como diz o Salmo 23, Ele está te guiando para junto das águas de descanso. E esta presença, esta paz, esta restauração, não são um presente momentâneo que desaparecerá assim que você disser amém. Esta é a promessa mais gloriosa da nossa fé, a sua presença contínua. Ele mesmo disse: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não apenas nos dias bons, quando é fácil louvar. Ele está com você nos dias difíceis, nos dias de luta, nos dias de silêncio. Quando você sair deste momento de oração e enfrentar os desafios do seu dia, Ele irá com você. Quando você se sentar em sua mesa de trabalho, ela estará lá. Quando você interagir com sua família, ela estará lá. Quando você se deitar para dormir esta noite, Ele estará velando o seu sono. Grave esta verdade em seu coração. Você nunca mais andará sozinho. A solidão é uma mentira do inimigo. A presença de Deus é a sua realidade eterna. Ele é o seu Emanuel, Deus conosco. Os pensamentos que Ele tem a seu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o futuro e a esperança que você anseia. Confie nele. Apoie-se nele. Converse com Ele ao longo do seu dia. Faça da sua presença a sua consciência constante, o seu refúgio secreto, a sua fonte inesgotável de força e sabedoria. A obra que Ele começou em você nesta manhã, Ele é fiel para completá-la. Ele não o trouxe até aqui para abandoná-lo. Ele o está segurando pela sua mão direita, dizendo: Não temas, eu te ajudo. Esta paz que você está sentindo agora, este consolo que acalmou a sua alma, não é um tesouro para ser guardado egoisticamente. A paz de Deus é um dom que se multiplica quando é compartilhado. Ela é um rio que precisa fluir através de você para alcançar terras secas. Pense, por um instante, em alguém que você conhece. Alguém cujo coração está turbulento, cuja face demonstra cansaço, que está lutando uma batalha em silêncio. O Espírito Santo provavelmente já trouxe um nome à sua mente. Seja um canal da paz de Cristo para essa pessoa hoje. Não se o poder de um simples ato de compartilhamento. Ao final da nossa oração, envie esta mensagem para essa pessoa. Não precisa dizer muito. Apenas lembrei de você e pensei que isso poderia trazer paz ao seu coração. Você pode ser
o instrumento que Deus usará para evitar que alguém desista. Você pode ser o anjo portador de boas novas, que levará consolo e esperança a uma alma aflita. Não quebre essa corrente de bênçãos. Deixe que a paz que você recebeu flua para abençoar outros. Seja um embaixador da reconciliação e da restauração do rei. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, com o coração acalmado, a alma refrigerada e as feridas sendo tratadas pelo médico celestial, nós não permaneceremos estáticos. Esta paz, esta cura e esta restauração não nos foram dadas para nos tornar passivos, mas para nos tornar poderosos. A restauração que recebemos não é o destino final, é o posto de abastecimento para a jornada que temos pela frente e o fundamento sólido sobre o qual construiremos um dia de vitória e propósito. Portanto, prepare-se para se levantar em fé. A quietude da recepção dará lugar à ação da fé. Na próxima e última parte da nossa oração, vamos pegar esta paz, esta cura e esta força renovada e vamos transformá-las em uma armadura espiritual. Vamos nos voltar para o fortalecimento da nossa fé, capacitando-nos para enfrentar o que quer que o dia traga. Vamos aprender a não apenas sentir a paz de Deus, mas a caminhar nela, a lutar com ela e a vencer através dela. A restauração foi o preparo do soldado. Agora, marcharemos para o campo de batalha do nosso cotidiano, não mais como vítimas, feridas, mas como filhos e filhas amados, curados e vitoriosos do Deus Altíssimo. Respire fundo, sinta a força que Ele lhe deu e prepare-se para se revestir de toda a armadura de Deus, meu irmão, minha irmã, com a paz de Cristo firmemente, ancorada em seu coração e a força do Espírito Santo, renovando o seu ser. Nós nos levantamos, nós nos erguemos do lugar de descanso e recepção, não para deixar para trás o que recebemos, mas para levá-lo conosco como nossa provisão para a jornada. A paz que você sente não é uma paz frágil, é uma paz guerreira. A forca que você recebeu não é para o ócio e para a eaca. Agora pegamos essa restauração interior e a transformamos em uma declaração exterior. Chegou o momento de dar um nome à nossa fé, de proclamar com a nossa boca aquilo que o Espírito selou em nosso coração. A fé, para ser viva, precisa ser confessada. A vitória, para ser experimentada, precisa ser declarada. Vamos juntos construir um altar de palavras, um monumento de declarações de fé que silenciará a voz do inimigo e magnificará o nome do nosso Deus. Não vamos pedir, agora vamos proclamar. Não vamos duvidar, vamos declarar. Não vamos esperar passivamente, vamos nos posicionar ativamente na verdade inabalável da palavra de Deus. Este é o momento em que a sua voz se une à de uma multidão de testemunhas, ecoando, através dos séculos, a confissão que abala as portas do inferno e alegra o coração do Pai. O nosso Deus reina, Ele é fiel, e nele nós somos mais do que vencedores. Com ousadia e convicção, declaramos juntos a Deus, Tu és soberano. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre absolutamente tudo. Não há molécula, não há circunstância, não há autoridade que escape do teu domínio. Portanto, nós proclamamos a tua soberania sobre este dia que se inicia. Proclamamos a tua soberania sobre a nossa nação, sobre os seus governantes e sobre o seu destino. Proclamamos a tua soberania sobre a nossa casa, sobre cada pessoa que amamos, sobre a sua proteção e o seu bem-estar. Proclamamos a tua soberania sobre a nossa saúde. Nosso corpo é teu templo, e tu és o Senhor sobre cada célula e cada órgão. Proclamamos a tua soberania sobre as nossas finanças. Tu és o dono do ouro e da prata. O nosso é o Shaddai, o Deus mais que suficiente. Proclamamos a tua soberania sobre o nosso futuro. Nossos dias estão escritos no teu livro, antes mesmo que um deles existisse. Diante das montanhas de impossibilidade, nós declaramos: nosso Deus é soberano. Diante das tempestades de incerteza, nós declaramos: nosso Deus reina sobre as águas. Diante das notícias assustadoras do mundo, nós declaramos: o nosso Deus está no trono, e Ele não está nem um pouco nervoso. A nossa alma encontra descanso, não na ausência de problemas, mas na presença de um Deus soberano que controla todas as coisas e coopera tudo para o bem daqueles que o amam. Declaramos também a tua fidelidade inabalável. Os céus e a terra passarão, mas a tua palavra não passará. A tua fidelidade não depende dos nossos sentimentos, da nossa obediência ou da nossa força. Ela está fundamentada em quem tu és, no teu próprio caráter. Tu és fiel. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim.
novas são a cada manhã. Grande ou quão grande é a tua fidelidade. Portanto, quando a dúvida sussurra que tu te esqueceste de nós, nós declaramos: Deus é fiel. Quando as promessas parecem demorar e o nosso coração se cansa de esperar, nós declaramos com fé: Deus é fiel. Quando as nossas próprias forças falham e nós mesmos somos infiéis, nós nos agarramos à verdade de que, se somos infiéis, tu permaneces fiel, pois não podes negar a ti mesmo. Nós construímos a nossa vida, não sobre a areia movediça das nossas emoções, mas sobre a rocha sólida da tua fidelidade. A tua aliança conosco em Cristo Jesus é eterna, inquebrável, selada com sangue. Por isso, a nossa esperança não é um talvez, mas uma âncora segura e firme para a alma, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. Nós confiamos em Ti, Senhor. A nossa confiança não está no que vemos, mas naquele que prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Nós declaramos com fé o poder da nossa oração. Esta conversa que estamos tendo agora não são apenas palavras lançadas ao vento. A oração feita por um justo, justificado pelo sangue de Cristo, pode muito em seus efeitos. Cremos que neste exato momento, anjos estão sendo mobilizados. Cremos que os céus estão se movendo em nosso favor. Cremos que as nossas palavras, ungidas pelo Teu Espírito, são armas poderosas para derrubar fortalezas. Nós nos recusamos a acreditar na mentira de que orar é a última coisa a se fazer. Nós declaramos que orar é a primeira e a mais importante ação que podemos tomar. É na oração que recebemos estratégia. É na oração que recebemos força. É na oração que alinhamos a nossa vontade à Tua. É na oração que a vitória é garantida antes mesmo de a batalha começar. Portanto, declaramos que o nosso tempo de oração é o tempo mais produtivo do nosso dia. Declaramos que temos acesso direto ao trono da graça, não por nossos méritos, mas pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu para nós. E porque temos esse acesso, nos aproximamos com confiança. Oramos com ousadia. Pedimos, buscamos e batemos, crendo que todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abrirá. A nossa fé ativa o poder de Deus, e com essa fé, nós nos posicionamos mesmo em meio às lutas. Anisca para as adversidades da vida, não com medo, mas com a perspectiva da fé. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, nós nos alegraremos no Senhor. Exultaremos no Deus da nossa salvação. O Senhor Deus é a nossa fortaleza, e faz os nossos pés como os da corça, e nos faz andar altaneiramente. Nós declaramos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós não somos definidos pelas nossas lutas, somos definidos pela presença de Deus em meio a elas. A fornalha pode estar aquecida 7 vezes mais, mas nós declaramos que não nos curvaremos aos deuses deste século, pois o nosso Deus é poderoso para nos livrar, e, ainda que Ele não nos livre, ficaremos firmes, pois a nossa fé não está no livramento, mas no livrador. Nós declaramos, como Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Declaramos, como Davi: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? O choro pode durar uma noite, mas nós declaramos com fé que a alegria vem pela manhã. Esta é a nossa vitória, a nossa fé, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Nós não estamos tentando vencer, nós já somos vencedores. Nós não lutamos por vitória, nós lutamos a partir da vitória que Cristo conquistou para nós na cruz. E por causa disso nós declaramos em voz alta: se Deus é por nós, quem será contra nós? A qual que mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nós declaramos que em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estamos certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor, nós somos guardados pelo poder de Deus. Nós somos selados pelo Espírito Santo. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós estamos seguros. Nós somos vitoriosos. E nós declaramos que aquele que confia no Senhor jamais será confundido ou envergonhado. Esta é a nossa herança. Esta é a nossa confissão. Esta força que você sente, esta ousadia que brota da sua fé declarada, não é um sentimento para um dia só. Ela é a sua porção diária, o pão nosso de cada dia que o Pai tem para você. A vida cristã é uma caminhada diária de confiança e declaração. Se você deseja continuar começando os seus dias nesta atmosfera de poder, mergulhando na palavra, fortalecendo a sua fé e se unindo a uma comunidade que ora, eu quero lhe fazer um convite muito especial. Inscreva-se aqui no nosso canal para continuar orando junto conosco diariamente. Ao se inscrever, você se junta a uma família de guerreiros de oração, pessoas que, como você, decidiram não viver um cristianismo morno, mas que buscam a face de Deus com intensidade. Vamos juntos, todos os dias, nos revestir da armadura de Deus, fortalecer uns aos outros e avançar em fé, declarando as promessas de Deus até que elas se cumpram em sua totalidade em nossas vidas. Não caminhe sozinho. Junte-se a nós nesta jornada. E agora, com a nossa fé proclamada, com a nossa confiança ancorada na rocha eterna e com a nossa identidade de vencedores selada em nossos corações pelo Espírito Santo, nós não podemos permanecer na defensiva. A fé sem obras é morta, e a nossa fé nos impulsiona para a ação. Há uma batalha espiritual real acontecendo ao nosso redor. Há fortalezas de engano em nossa sociedade. Há cativos gemendo em prisões espirituais, muitas vezes dentro de nossas próprias famílias e círculos de amizade. A nossa fé declarada não é um fim em si mesma. Ela é a nossa arma principal. Portanto, na próxima e última parte da nossa oração matinal, nós pegaremos o escudo da fé, que acabamos de levantar, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e avançaremos. Entraremos em um tempo de intercessão e batalha espiritual. Vamos parar de apenas reagir aos ataques do inimigo e vamos começar a tomar a iniciativa, a avançar contra as portas do inferno, sabendo que elas não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. Vamos interceder por nossa nação, por nossas igrejas, por nossas famílias e por aqueles que estão perdidos. Prepare-se, soldado de Cristo. Afie a sua espada. Ajuste a sua armadura. É hora de lutar, não pela vitória, mas a partir da vitória. É hora de interceder, meu irmão em armas, minha irmã de batalha. O tempo da preparação terminou. Com a sua fé declarada e a sua confiança firmada na rocha que é Cristo, nós agora avançamos. Deixamos o lugar de defesa e tomamos a nossa posição na ofensiva. A fé que recebemos e proclamamos não é passiva. Ela é uma força militante, uma potência que invade o impossível e impõe a realidade do reino de Deus sobre as circunstâncias. Tatara, nós não lutamos contra a carne ou sangue, mas sim contra principados, contra potestages, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E por isso, nós nos revestimos, agora de forma consciente e intencional, de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e, havendo feito tudo permanecer firmes, cingimos os nossos lombos com o cinto da verdade, a verdade de quem Deus é e de quem nós somos nele, e essa verdade desmascara toda a mentira do inimigo. Vestimos a couraça da justiça, a justiça de Cristo que nos foi imputada, e essa couraça protege o nosso coração de toda acusação e condenação. Calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz, prontos para levar a paz de Deus, mas também para marchar sobre o território do inimigo com estabilidade e firmeza. Tomamos acima de tudo o escudo da fé, com o qual apagaremos todos os dardos inflamados do maligno, cada seta de dúvida, de medo, de enfermidade e de desânimo. Colocamos sobre a nossa cabeça o capacete da salvação, que protege a nossa mente, guardando os nossos pensamentos em Cristo e nos dando a certeza da nossa vitória eterna. E empunhamos agora a única arma de ataque, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com esta espada em nossas mãos e o nome de Jesus em nossos lábios, nós entramos em intercessão e em batalha espiritual. Na autoridade que nos foi conferida pelo Rei Jesus, nós nos levantamos como um exército e começamos a legislar no reino do Espírito. A nossa primeira frente de batalha é a mente, pois é nela que as guerras são ganhas ou perdidas. E
nome de Jesus Cristo, nós declaramos guerra contra toda a fortaleza mental que o inimigo construiu, usando as nossas armas que não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Nós derrubamos agora todo argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, todo pensamento de medo, de ansiedade, de pânico, nós o amarramos e o levamos cativo a Cristo agora. Espírito de medo, que gera tormento e paralisa, nós não lhe demos ouvidos. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, nós te resistimos, espírito de medo, e te ordenemos, em nome de Jesus, que te retires agora da nossa mente, do nosso coração e do nosso futuro. Nós expulsamos o espírito de depressão, de angústia e de autocomiseração. Ordenamos que essa nuvem escura de tristeza se dissipe agora pela luz gloriosa de Cristo. Declaramos que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós nos levantamos contra o espírito de confusão mental, de dúvida e de incredulidade. Em nome de Jesus, nós ordenamos que a sua influência cesse. Declaramos que temos a mente de Cristo, uma mente sã, clara, focada e cheia de sabedoria divina. E nós falamos diretamente aos traumas, às feridas da alma, às memórias dolorosas que o inimigo usa para nos acorrentar ao passado. Nós estendemos a espada do Espírito e cortamos agora a ligação de dor entre o passado e o presente. Nós aplicamos o sangue de Jesus sobre cada memória, sobre cada palavra de maldição que foi lançada, sobre cada cena de abuso, de rejeição ou de abandono, e declaramos cura. Cura no cárcere da memória. Que a luz de Jesus entre nesses lugares escuros e traga libertação, perdão e ressignificação. Declaramos que o passado não tem mais poder sobre nós. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Agora voltamos à nossa autoridade espiritual para os nossos lares, para as nossas famílias. Nós declaramos que cada lar representado nesta oração é território santo, é propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós quebramos e cancelamos todo o ataque do inimigo contra os casamentos e as famílias. Nós repreendemos o espírito de divisão, de contenda, de divórcio, de ira e de amargura. Nós ordenamos que ele perca sua força e se retire agora. Nós declaramos, segundo a palavra, que o amor é o vínculo da perfeição. E por isso, liberamos o amor de Deus, que é paciente, que é benigno, que não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que este amor inunde agora cada relacionamento conjugal. Nós nos levantamos contra o espírito de adultério, de lascívia e de impureza, que tenta destruir os laços sagrados do matrimônio. Em nome de Jesus, nós quebramos o seu poder. Nós cobrimos os casamentos com o sangue de Jesus e declaramos fidelidade, pureza e honra. Nós repreendemos o espírito de rebeldia e de desobediência nos filhos. Nós declaramos que os nossos filhos são herança do Senhor, que eles são ensinados pelo próprio Deus e que grande será a sua paz. Nós os abençoamos com o espírito de sabedoria, de obediência e de temor a Deus. E como Josué, nós tomamos uma posição firme e declaramos em unidade: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós erguemos um muro de fogo ao redor de nossas casas, uma cerca de proteção espiritual, e declaramos que nenhuma arma forjada contra nossa família prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos, em nome de Jesus. Em nome daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, Jesus Cristo, nós agora nos movemos para quebrar toda corrente e todo jugo que tem aprisionado o povo de Deus. Pela autoridade que o nome de Jesus nos confere, nós declaramos a quebra de toda maldição hereditária, todo padrão de pecado, de miséria, de enfermidade, de divórcio, de vício, que tem passado de geração em geração. Nós declaramos que ele para aqui agora. A linha de sangue de Cristo é mais poderosa do que a nossa linha de sangue terrena. Nós estamos em Cristo, somos novas criaturas, e por isso toda maldição é cancelada, quebrada e aniquilada pelo poder da cruz. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecemos firmes e não nos submetemos de novo a jugo de escravidão. Nós quebramos a corrente da miséria, da dívida e da pobreza. Declaramos que o nosso Deus é aquele que nos dá força para adquirirmos riquezas, que Ele abre as janelas do céu
e derrama a bênção sem medida. Liberamos a prosperidade de Deus sobre a vida financeira do teu povo. Quebramos a corrente da enfermidade crônica e da dor. Pela autoridade da palavra que diz: pelas suas pisaduras, fomos sarados. Nós liberamos a cura divina sobre os corpos agora. Ordenamos que todo espírito de enfermidade saia. Declaramos saúde, vitalidade e força no corpo, na alma e no espírito. Quebramos a corrente dos vícios, seja de álcool, drogas, pornografia, jogos ou qualquer outra substância ou comportamento que escraviza. Em nome de Jesus, nós declaramos libertação total. Que o poder do Espírito Santo quebre o desejo e traga nojo do pecado. Que toda fortaleza demoníaca por trás do vício seja desmantelada e destruída agora. Declaramos que quem o Filho liberta é verdadeiramente livre. E com a autoridade de filhos de Deus, nós nos apropriamos da mais poderosa declaração de proteção, o Salmo 91. Nós declaramos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diremos do Senhor: Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E nele confiaremos, porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estaremos seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Nós não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos e veremos a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o nosso refúgio. No Altíssimo fizemos a nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordem a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas suas mãos, para que não tropecemos com o nosso. Pisaremos o leão e a áspide, calcaremos aos pés o filho do leão e a serpente. Porque a nós ele nos amou, ele nos livrará, ele nos porá em retiro alto, porque conhecemos o seu nome. Nós o invocaremos, e ele nos responderá. Na angústia, nos livrará e nos glorificará. Com longura de dias nos fartará e nos mostrará a sua salvação. Esta promessa é nossa. Nós a recebemos, a declaramos e caminhamos debaixo desta cobertura celestial, em nome de Jesus. Você que está nesta batalha conosco, você que sentiu o poder de Deus se movendo através desta oração, saiba que você não está lutando sozinho. Nós somos um corpo, um exército, uma família. E nós queremos continuar a lutar com você e por você. A sua causa é a nossa causa. A sua dor é a nossa dor. E a sua vitória é a nossa vitória. Por isso, eu quero lhe fazer um convite para fortalecer ainda mais os nossos laços de comunhão e intercessão. Se você deseja que nós, como ministério, coloquemos o seu nome e a sua causa diante de Deus em nossas orações diárias, vá agora mesmo até a seção de comentários e simplesmente deixe o seu nome. Você pode, se quiser, especificar a sua causa. Meu nome é João, luto pela restauração do meu casamento, ou meu nome é Maria, luto pela cura do meu filho. Mas se não se sentir à vontade, apenas o seu nome é suficiente. O Deus que vem em secreto conhece a sua necessidade. Ao deixar o seu nome, você estará ativando a sua fé e se unindo a esta família de intercessores que se levanta todos os dias para clamar uns pelos outros. Vamos encher os comentários com os nomes dos soldados do exército de Deus, criando um memorial de intercessão diante do trono da graça. E agora, soldado do Cristo, após termos nos revestido da armadura, marchado contra as fortalezas do inimigo, quebrado as correntes, libertado os cativos e nos posicionado debaixo da proteção divina, a atmosfera mudou. A fumaça da batalha começa a se dissipar. O barulho do combate dá lugar a um som diferente. É o som da vitória. O Salmo do Céu, celebrando o que a fé e a autoridade da igreja realizaram na terra. Saia da posição de combate e entre na posição de contemplação da vitória. Erga sua cabeça. Olhe com os olhos da fé. O campo de batalha está diferente. Onde havia fortalezas, agora ruínas. Onde havia correntes, agora há destroços. Onde havia escuridão, a luz invadiu. Por isso, com o coração cheio de fé e a alma transbordando de esperança, preparai para a última parte da nossa oração. Não será mais um pedido, nem mesmo uma batalha. Será uma proclamação, uma declaração profética de vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu futuro. Vamos agora juntos profetizar sobre o vale de ossos secos. Vamos à existência as coisas que não existem. Vamos declarar o fim desde o começo, pois o nosso Deus é o Alfa e o Ômega, e em Cristo
a nossa vitória já foi decretada. Prepare-se para receber e declarar a palavra profética de vitória que selará a nossa manhã. Meu irmão, minha irmã, levante-se, erga a sua cabeça, pois a sua redenção chegou. O campo de batalha está em silêncio, não porque a guerra foi adiada, mas porque a vitória foi consumada. O que foi ligado na terra, foi ligado nos céus, e o que foi desligado na terra, foi desligado nos céus. O leão da tribo de Judá rugiu em seu favor, e o exército do inimigo está em retirada, confuso e derrotado. E agora, com a autoridade de filhos do Deus vivo, embaixadores do reino, nós não vamos mais pedir, nós não vamos mais lutar, nós vamos profeticamente declarar aquilo que já é, nós vamos chamar à existência as coisas que não são, como se já fossem. Eu o convido a abrir o seu coração, não para pedir, mas para receber e concordar com cada palavra que será liberada. Cada declaração é um tijolo de ouro na construção do seu novo dia, da sua nova semana, da sua nova história. Esta não é uma oração de esperança distante. É uma declaração de posse da herança que Cristo comprou para você com o seu próprio sangue. Prepare-se para ver, com os olhos da fé, a manifestação da glória de Deus. Declaramos profeticamente, em nome de Jesus, que a insensatez que dizia no coração Deus não existe, foi silenciada para sempre. A loucura da autossuficiência, da ansiedade, do controle, foi substituída pela sabedoria que vem do alto. Declaramos que a sua mente foi renovada, a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento humano, está agora mesmo montando guarda ao redor do seu coração e dos seus pensamentos. Onde havia um turbilhão de ansiedade, nós declaramos que há um oceano de tranquilidade. Onde havia confusão e dúvida, nós declaramos que há clareza de propósito e uma direção divina. O capacete da salvação está firme em sua cabeça, e nenhum pensamento do inimigo poderá mais penetrar essa proteção. Nós declaramos que você tem a mente de Cristo. Você pensará com a sabedoria dele, tomará decisões com a clareza dele e viverá livre do tormento mental, pois a sua mente é um jardim guardado pelo Espírito Santo. Os pensamentos de derrota foram arrancados pela raiz, e sementes de fé, esperança e amor estão brotando vigorosamente. Declaramos profeticamente que a sua alma foi restaurada, onde havia feridas abertas de rejeição, traição e abandono. O bálsamo de Gileade, o óleo curador do Espírito Santo, foi derramado. As cicatrizes que antes eram um memorial de dor, agora são um testemunho do poder restaurador do seu Deus. Nós declaramos que a obra de cura está completa. Onde havia um espírito angustiado, nós declaramos que as vestes de louvor já foram trajadas. Onde havia pranto e luto, nós declaramos que o óleo da alegria já foi derramado. Onde havia as cinzas de seus fracassos e decepções, nos declaramos que a coroa da honra e da beleza já foi colocada sobre a sua cabeça. A sua alma, antes abatida, agora se levanta e bendiz ao Senhor. Como o salmista, você pode dizer: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nem um só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. A sua alegria não será mais roubada, a sua paz não será mais negociada, a sua alma encontrou descanso no Senhor. Declaramos profeticamente que o seu lar foi transformado em um santuário de paz e em uma embaixada do céu na terra. Anda havia gritos e contendas. Nós declaramos que o som de risos, de perdão e de palavras de bênção ecoará. As muralhas de silêncio e de indiferença entre os cônjuges ruíram, e pontes de comunicação, de intimidade e de cumplicidade foram erguidas pelo amor de Deus. Onde o inimigo semeou desconfiança e tentou plantar a semente do divórcio, declaramos que o solo se tornou santo, e que apenas as sementes da fidelidade, do respeito e da aliança eterna brotarão. Nós declaramos profeticamente sobre os seus filhos. Eles são como plantas de oliveira ao redor da sua mesa, fortes, frutíferos e cheios da unção de Deus. O espírito de rebeldia deu lugar a um coração obediente e honroso. Eles são discípulos do Senhor, e a paz deles é abundante. A sua casa está debaixo de um céu aberto. Anjos acampam ao redor dela. A bênção do Senhor está sobre o seu teto, sobre os seus umbrais, e sobre todos os que nela habitam. A sua família é um testemunho vivo do poder restaurador de Deus para as outras famílias da sua vizinhança e parentela. A declaração, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, deixou de ser um desejo e se tornou uma realidade visível e palpável.
declaramos profeticamente, com toda a autoridade que nos foi dada. As cadeias foram quebradas. Ouça com os seus ouvidos espirituais o som do metal se partindo. Aquilo que o prendia ao passado, que limitava o seu presente e que ameaçava o seu futuro, foi pulverizado pelo poder do nome de Jesus. A corrente da dívida e da miséria foi quebrada. Nós liberamos sobre você o espírito de sabedoria financeira e declaramos que o favor de Deus o persegue, abrindo portas de provisão, de restituição e de abundância, não para o seu luxo, mas para o avanço do reino e para que você seja um abençoador. A corrente da enfermidade foi quebrada, que pelas pisaduras de Jesus, você recebeu a sua cura. A saúde divina flui pelo seu corpo, restaurando tecidos, órgãos e sistemas. Você viverá e não morrerá, e anunciará as obras do Senhor. A corrente dos vícios e dos pecados de estimação foi quebrada. O poder do hábito foi anulado pelo poder do sangue. Você não é mais um escravo do pecado, mas um filho da liberdade. Aquele que o Filho libertou está, hoje e para sempre, verdadeiramente livre. Todo jugo foi despedaçado, toda carga foi removida, toda sentença contrária foi rasgada na cruz do Calvário. Você está livre para correr, para sonhar, para voar e para cumprir o destino glorioso que Deus traçou para você. Está feito. E agora olhe para sua frente. Declaramos profeticamente que um novo tempo começou em sua vida. O deserto ficou para trás. A terra prometida está diante de você. Portas que estavam fechadas, portas de ferro e de bronze, nós declaramos que elas estão se abrindo diante de você. O favor de Deus vai à sua frente como um arauto, preparando o seu caminho. Onde você foi rejeitado, você será honrado. Onde você foi humilhado, você receberá dupla honra. Declaramos que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, está sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre os seus projetos. Você é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O Senhor se agrada de você. O rosto dele resplandece sobre ti. Ele tem prazer em te abençoar. Você não é mais cauda, boca e cabeca. Você não está mais por baixo. Você está forte. Você é um testemunho vivo. Uma carta de Cristo escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, para que todos leiam e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. A sua vida a partir desse dia será um outdoor luminoso do amor, da graça e do poder redentor do nosso Deus. Receba esta palavra. Tome posse desta profecia. E agora, com o coração transbordando de gratidão, nós simplesmente dizemos: obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor que nos buscou quando estávamos perdidos na nossa insensatez. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício que tornou toda esta vitória possível. Obrigado por seres o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor, o nosso Salvador. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença real e tangível durante toda esta jornada de oração. Obrigado por nos consolar, por nos fortalecer, por nos guiar em batalha e por selar esta vitória em nossos corações. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor pertencem a Ti, e somente a Ti, ó Deus Trino, para todo o sempre. E com um coração selado pela Tua presença, nós recebemos a Tua bênção final para o nosso dia. Vá agora, meu irmão, minha irmã, na paz que excede todo entendimento. Leve consigo a alegria da salvação como sua força. Caminhe na autoridade da sua identidade de filho amado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e por todos os dias da sua vida. O que foi feito em oração nesta manhã está selado. Se esta longa e profunda jornada de oração, do quebrantamento à vitória, foi a resposta que o seu coração clamava a Deus. Se você sentiu o toque real do Espírito Santo em algum momento, se uma lágrima correu, se uma paz o inundou, se uma fé se acendeu, então esta oração foi para você, e eu quero lhe pedir 3 coisas, como um selo da sua fé. Primeiro, se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se agora mesmo no canal, para que possamos continuar juntos nesta caminhada diária de fé. Segundo, pense em uma pessoa que precisa desesperadamente passar por essa mesma transformação e compartilhe esta oração com ela. Seja o canal de bênção que você foi chamado para ser. E terceiro, e talvez o mais importante, desça até os comentários agora mesmo e declare a sua vitória digitando um forte Amém. Que o seu amém seja o seu grito de concordância, o seu selo de recebimento,
a sua declaração pública, de que você crê e recebe tudo o que foi liberado aqui. Phaserize, você se junta a um coro de milhares de vozes que declaram que o nosso Deus é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, porque, NL, a nossa vitória é mais do que certa. É um fato consumado.